Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa aula de matemática. E hoje nós vamos conversar, hoje nós vamos estudar sobre números naturais, tá? E números naturais são os números que a gente conhece, os números que a gente vê no cotidiano, certo? E aí nós temos aqui a sequência, né, dos primeiros números naturais. O primeiro deles é o zero, tá? Não tem nenhum outro número antes do zero. E aí depois temos o 1, depois temos o 2, depois temos o 3, o 4, o 5, tá? Aqui está escrito até o 11, mas tem esses três pontinhos que significa que continua. E a gente pode afirmar que os nossos números naturais, eles são infinitos, tá? E aí, eles são representados por essa letra N. Quando a gente se deparar, né, quando a gente vê essa letrazinha N, que tem essas duas perninhas, a gente vai se lembrar de números naturais. E aí nós vamos lembrar que o primeiro número natural é o zero, e aí que ele não tem fim, ele é infinito. Tá? A todo instante, quando eu estava falando aqui, né, depois do zero vem o 1, depois vem o 2, depois vem o 3, nós estamos falando que todo número natural ele possui sucessor. Sucessor significa depois. Ou seja, todo número natural possui um número depois dele. Quando a gente fala de depois, quando a gente fala de sucessor, a gente pode falar que é o próprio número somado mais um. Tá? Então a gente tem essa sequência numérica, a gente tem essa sequência de números quando sempre o número somado com mais uma unidade, mais uma unidade, mais uma unidade, mais uma unidade, a gente cria a sequência numérica, certo? Por exemplo, o meu primeiro número natural é o zero. Se eu pegar o meu zero aqui e somar mais uma unidade para me descobrir quem é o sucessor, eu vou encontrar o quê? 0 mais 1, 1. Ah, professor, agora eu quero saber o sucessor de 1. É eu pegar o próprio 1 e somar com uma unidade. 1 mais 1, 2. Ah, agora eu quero descobrir o sucessor de 2. Seria o quê? 2 mais 1 unidade. Que é quanto? 2 mais 1, 3. Então vocês observam que toda vida que a gente soma uma unidade a cada número, a nossa sequência numérica ela vai aumentando. E aí eles são infinitos, certo? A gente vai seguir aí para o infinito, a gente não vai conseguir determinar o último número natural, tá? E aí nós vamos aqui para alguns exemplos que ele já nos traz o quê? O sucessor de 3. Ou seja, eu posso dizer que é o 3 mais 1. Como a gente já pode ver aqui na nossa reta numérica, né, que é o quem? Nossa reta numérica não, perdão, nossa sequência numérica, que o 3 mais 1 é igual a 4. Então a gente já pode ver aqui na nossa sequência que o número depois do 3 realmente é o 4. Tá? Então o sucessor de 3 é o número 4. É o número que vem depois de 3, que é o 4. Sucessor de 25 seria o quê? 25 mais 1 unidade, que seria igual a quanto? 26. Então, se a gente continuasse essa nossa sequência numérica aqui, a gente ia perceber que depois do 25 vem o número 26. Até se a gente for contar de cabeça aqui rapidamente, né, a gente vai perceber que depois do 25 é o 26. O sucessor de 99 seria a mesma coisa, né? 99 somado com uma unidade, que vai dar igual aqui a próprio 100. Né? Então a gente pode afirmar que o número 100 ele é o sucessor de 99. Tá bom? Assim como todo número tem um sucessor, quase todos os números possuem um antecessor. E antecessor, a gente pode dizer, ou dizer que significa antes. Ou seja, quase todos os números possuem um número antes. Por exemplo, se eu pegar aqui a sequência, aquela sequência do slide anterior. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, vamos trabalhar aqui com esses primeiros números aqui dos números naturais. Tá? Se a gente observar cada número desse aqui, ele tem um número antes. Por exemplo, qual é o número que vem antes do 1? 0. Qual é o número que vem antes do 2? 1. O número que vem antes do 3? O 2. Né? Porém, nós temos um número aqui que não tem nenhum outro, né, antes dele.
ou seja, ele não possui antecessor, que é o número 0. Todo número natural, ele possui um antecessor, né? Um número que vem antes, um número que antecede ele, exceto o 0, tá? Então, o único número natural que não possui antecessor é o 0. Todos os outros possuem antecessor. E todo número natural possui sucessor. Antecessor, né, a gente pode interligar ou entender que seria o quê? O próprio número, né, subtraído de uma unidade, ou, né, o n-1. Por exemplo, o antecessor de 7 seria o quê? 7 menos 1, que é quanto? 6. Se a gente fizer a sequência numérica, a gente vai ver que o número que vem antes do 7 é exatamente o número 6. O antecessor de 35 seria o quê? 35 menos 1 unidade, que seria quanto? O número 34. O antecessor de 99 seria 99 menos 1 unidade, que resultaria aqui em 98. Tá? Então, um breve resumo. Sucessor é o que vem depois. Nós podemos associar como n mais 1. Antecessor é o que vem antes. Certo? Podemos associar como n menos 1. O 0 é o único número natural que não possui antecessor. E todos os números naturais possuem sucessor. Tá? Gente, temos aqui algumas palavras que poderá surgir em atividades, que é a palavra sucessivo e consecutivo. Tá? Elas têm o mesmo significado de sucessor. Então, quando a gente vê a palavra sucessivo ou consecutivo, nós estamos falando de depois, de sucessores, daquele n mais 1, daquela regrinha. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo, ó, o sucessivo de 89. Ou seja, qual o número que vem depois de 89? Nós podemos associar com a regrinha de 89 mais 1 unidade, e nós vamos chegar aqui no 90. Tá? Próximo, o consecutivo de 1175. O consecutivo significa sucessor, significa depois. Ou seja, podemos aqui utilizar aquela regrinha de 1175 mais 1 unidade, que nós vamos encontrar aqui 1176. Tá? E o nosso último exemplo, ó, ele pede o quê? Os 3 consecutivos, ou seja, os 3 números depois de 35. Né? Então, qual seria o primeiro? Seria o 35, aplicando aquela regrinha mais 1, seria o 36. O próximo, 35 mais 2, que seria o 37. Se são os 3 consecutivos, ó, vou finalizar no mais 3. 35 mais 3, que seria 38. Então, quais são os 3 consecutivos de 35? Né? Depois de 35 vem os números 36, 37 e o número 38. Tá? Então, são os 3 consecutivos de 35. Gente, assim como consecutivo e sucessivo, nós temos mais duas palavras que nos dão o mesmo significado de antecessor, ou seja, que vem antes, que é o antecedente e o precedente. Quando a gente vê essas palavras, a gente se deparar com antecedente e precedente, nós vamos lembrar de antecessor, vamos lembrar que é de antes, e vamos lembrar daquela regrinha, deixa eu anotar aqui, que é o n menos 1. Tá? Nesse caso aqui nós temos, ó, o precedente de 32, ou seja, nós temos 32 menos 1 unidade. E quanto que é 32 menos 1 unidade? 31. Ou seja, o precedente, o número que vem antes de 32, é o 31. O antecedente de 69, ou seja, aquela regrinha aqui, tá, ó, 69 menos 1, que é igual a 68. Ou seja, 68 ele é o antecedente de 69. No nosso último exemplo, ele pergunta o seguinte: 7 é o antecedente de 8? Ou seja, eu aplicando essa regrinha de n menos 1, vamos ver, ó, 8 menos 1 é igual a quanto? 7. Opa,
Então 7 é antecedente de 8? Sim. Tá? Então nós temos aqui uma afirmativa verdadeira. Gente, quando a gente fala de números naturais, a gente fala também de números pares e ímpares, né? Acredito eu que em algumas brincadeiras com amigos, com colegas ou algumas brincadeiras nas aulas de educação física, vocês já fizeram algumas aquela brincadeira de pau ímpar, né? Que a gente joga os dedos aqui, né, em uma certa quantidade e a gente vai contar ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Quem for ímpar perde ou ganha, quem for par perde ou ganha também. E é exatamente por causa da nossa sequência de números pares e ímpares. Tá? Nós temos os números pares e temos os números ímpares. A sequência de números pares, como nós podemos ver aqui, nós temos o que se destaca o 0, 2, 4, 6, 8. Nós temos o 10, 12, 14, 16 e 18. Temos os 3 pontinhos, pois continua. Tá? E vai até o infinito, obedecendo essa regra. Que regra? Se a gente observar aqui, ó, nós temos o 10. O 10 termina em 0. Bem aqui eu tenho um 0 também. Ó. É algo comum. Que é comum, que se repete. Lá no 12, eu percebo que o número termina com o algarismo 2. Ó. E aqui eu tenho um 2 também. Lá no 14, eu percebo que termina com 4. E aqui eu tenho 4. No 16 termina com o algarismo 6. E aqui eu tenho 6. Lá no 18 termina com o algarismo 8. E aqui eu tenho 8. E aí continua de novo. Só os finais. 0, 2, 4, 6, 8. Ou seja, o que a gente pode concluir? Que os números pares são aqueles números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se a gente tiver os números que são terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8, eles são considerados números pares. Tá? Então vocês podem estar anotando isso aí, tirando print, ou no livro de matemática. Tá? Por outro lado, nós temos, ó, se a gente observar, temos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Também segue até o infinito, né, como vocês podem ver através desses 3 pontinhos, que são as reticências. E a gente pode fazer essa seguinte comparação, né, da mesma forma que eu fiz com os números pares. Ó. Eu tenho um 1 aqui, no final do número 11, e um 1 aqui. Ó. Se eu for olhar lá para o meu número 13, o meu último algarismo é o 3, tem um 3 aqui, ó. Lá no 15, o último algarismo é 5, e o 5 aqui se repete novamente. Lá no meu número 17, o meu algarismo é o 7, e aqui na minha primeira sequência eu tenho 7. E, né, no nosso exemplo aqui eu tenho o número 19, onde o último algarismo é o 9. E aqui eu também tenho o algarismo 9. O que a gente pode concluir aqui? A gente pode concluir que todos os números que forem terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9 são números ímpares, tá? E que a gente pode afirmar isso aí. Números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8 são números pares. Terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. E alguns exemplos aqui para que a gente possa concluir a nossa videoaula. Qual é o menor número natural? Ou seja, os números naturais começam com qual número? Né? Qual é o primeiro número? Nós vimos que o primeiro número, que também é o menor, é o número 0. Tá? Então, o menor número natural é o número 0. Qual é o maior número natural? Nós vimos, certo, que os números naturais eles não têm fim, eles são infinitos. Tá? Então, qual é o maior número natural? Nós podemos dizer aqui que os números naturais são infinitos. E o que significa infinitos? Que não tem fim. Ou seja, não tem o maior número natural. Tá? Item C. Qual o menor número natural ímpar? Qual é o nosso menor número que é natural e que é ímpar?
né? O menor número natural que nós vimos é o 0. O 0 é par ou ímpar? O 0 é par, acabamos de ver. Então qual é o próximo número? O próximo número é o 1. O 1 é natural, sim, né, que a gente conhece. E ele é ímpar? Sim. Então o menor número natural aqui é o número 1. Eu vou colocar aqui o número 1. Próximo. Qual é o maior número natural par? Nós vimos que existe o maior número natural? Não existe. Os números são infinitos. Né? Então, qual é o maior número natural par? A gente pode colocar aqui que não é possível determinar. Não é possível determiná-lo. Tá? Já que não existe o maior número, então não dá para determinar o maior número natural par. Escreva o sucessor e o antecessor dos números a seguir. Sucessor, só para a gente lembrar, são os números que vêm depois. E o antecessor, para a gente lembrar, são os números que vêm antes. E aí tem a regrinha, né, do depois, por exemplo, que é o n mais 1. E o do antes, né, que são os antecessores, é o n menos 1. Tá? Então vou colocar aqui. Do número 500, S é para sucessor, tá? E o A para antecessor. Sucessor de 500 seria o quê? O número que vem depois. Ou seja, 500, eu posso utilizar a regrinha de 500 mais 1, que é igual a quanto? 501. O antecessor é o que vem antes. Eu posso utilizar a regrinha do n menos 1, ou seja, 500 menos 1. Que é igual a quanto? 499. Tá? Vou colocar só um tracinho aqui para a gente não se confundir com o item B. Item B, eu vou chamar de S também para sucessor e A para antecessor. Agora é do número 101. Utilizando sempre a regrinha, eu vou fazer o quê? O sucessor 101 mais 1. Que é igual a quanto? 102. E o antecessor, ou seja, utilizando a regrinha do n menos 1, é 101 menos 1, que é igual a quanto? 100. Tá? Agora vamos para o item C. O item C eu tenho 720, tá? Para a gente descobrir o antecessor e o sucessor. Sucessor seria o quê? 720 mais 1, que dá igual a 721. E o 720 seria, menos 1 corresponde ao antecessor, que é igual a quanto? 719. E para a gente finalizar o último item aqui, o item D, vamos fazer aqui o sucessor e o antecessor. Sempre aplicando a regrinha, tá? Sucessor é quem? 4.000 mais 1 unidade. 4.000 mais 1, 4.001. O antecessor é 4.000 menos 1 unidade, que é igual a quê? 3.999. Tá? Então, fazendo um resumozinho aqui, sucessor significa depois, eu posso aplicar a regrinha de n mais 1. E antecessor significa antes, que eu posso também aplicar a regrinha de n menos 1. Tá certo? E aí, gente, após eu assistir a nossa videoaula aqui, tá? Vocês vão, né, aí responder a atividade que está no livro de matemática, página 29, questão 1, 2 e 3. Vocês vão responder no caderno. Respondeu a atividade, fotografa, né, tira lá a foto e envia para onde? Pela plataforma até o prazo final. Professor, qual é o prazo da atividade? Até domingo de noite. Tá? Então vocês podem fazer até domingo à noite. Terminou, tira a foto e envia para onde? Pela plataforma. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado a vocês que assistiram todo o vídeo, que têm um compromisso, que têm um empenho como aluno. Meus parabéns, se cuidem e até a nossa próxima aula. Abraços!